Irmão, a parada é a seguinte, eu quero dizer o depoimento. Vou dar um depoimento aqui que é verídico. O funk consciente, tá ligado? O funk consciente, a maior escola de funk consciente do Brasil é a Baixada Santista. Preste atenção, a rapaziada da Baixada Santista é neurótica. A Baixada é o berço, depois do Rio. Se vem Baixada na minha mente, vem raiz, assim, raízes, tá ligado? Os MCs eram a voz da comunidade. Caralho, nós é cultura, meu irmão! Esse funk proibido simplesmente é a narrativa de um cotidiano de uma favela. Mas a gente veio na decorrência de várias mortes ali acontecendo. E tipo, era tudo no mesmo mês. Corre pra cá, corre porque mandaram os meninos aqui, eles estão indo pro hospital. O Felipe, o Primo, o Duda, o Careca, tipo, não mataram só os caras, mataram a geração, mano. Então todo mundo que falava morreu. De que ele abriu o portão, começou os tiros. No final dos anos 80, vindo dos Estados Unidos, o Miami Bass desembarcou no Rio de Janeiro para dar origem a um dos gêneros musicais mais brasileiros dos últimos 40 anos, o funk carioca, é claro. De lá, seguiu pela Serra do Mar até a Baixada Santista, no litoral de São Paulo, próximo à capital mais rica do país. A música da Baixada que mais me marcou foi a diretoria do MC Primo. Porque essa música foi a música que, naquele período, foi mais longe na Baixada. Marapé, meu irmão. Santos, Baixada. Todo mundo que admira o nosso funk aqui da Baixada aqui, pô, fico gratificado pra caramba. Tá? Ele conseguia ter a rua, ter a raiz do bagulho, ser maloque. Quando ele queria fazer um bagulho diferente, ele trazia o jeito dele pra aquele bagulho. Tudo pra ele era festa, tudo pra ele era... Mas pras pessoas ele era um ídolo. E ele não se dava conta disso. O Careca, ele tinha um codinome como Porta-Voz, que foi um sucesso dele da época. As músicas que ele tinha na época se fazia sucesso pra caralho aqui em São Paulo, tá ligado, mano? A do Chocolate na Ana, vende 10 mil, ele é o cara, isso vai dar o quê? Vai dar guerra. Duas décadas depois de chegar na Baixada, o funk já estava instalado na região, circulava dentro e fora dos bailes, dava luz a uma nova geração de MCs e se tornava cada vez mais popular em São Paulo, capital. Ele chegou com outro tipo de letra, uma letra mais consciente mesmo, tipo assim, que a família pode ouvir, a mãe pode ouvir. Eu acho que foi um passo principal, que eu acho que depois chegou a ostentação, né? Ele era um poeta, realmente, tanto que foi foram as músicas que mais alcançaram o estado de São Paulo, o Brasil todo, né? Ele morreu praticamente no auge da carreira dele. A gente perdeu 10 anos aqui. É como se a história da Baixada tivesse parado há 10 anos. Tecnicamente, o que a galera da Baixada Santista cantava, porque tem vários estilos de funk, né? Tem o funk montagem, tem o funk que é o rap, que é contar uma história. Então, tecnicamente, o funk da Baixada Santista era um rap. Eu canto neurótico quem fala de rap! Corsário! Ideias, ideais, cantar e pedir a paz. Nós somos todos iguais, não é pedir demais.
Enquanto no Rio de Janeiro a grande música, né, das periferias e favelas era um funk com deboche, com bom humor, com referência ao sexo, né? Em São Paulo a música das periferias era o rap. Então não tinha muito espaço, né, para falar sobre sexo, sobre festa, sobre alegria, sobre humor. Era uma música muito mais dura, com letras que falavam sobre o cotidiano da periferia, a violência policial, o racismo. Essas coisas nem inventa, mas é na hora, você apertar 90, tudo que ganhei é título nosso e foi na raça. Acabou a união, quebra as taças. Ser humano também tem recuperação, maravilha. Tanto de lazer, cultura e união. Certo? Tamo junto, maravilha. E aí, Modani, quebra as taças. E a gente já olhava o Duda, pelo menos quem é do Marapé sabe o que eu tô falando, já olhava ele como um talento. Porque a gente via que existia um diferencial nele. A vida dele era um caderno velho, uma caneta. Ele, às vezes ele ia no banheiro, ele ia o caderno com a caneta, saía com a música pronta. Do Marapé, né, mano? Que pra mim é uma das maiores referências que eu tenho no meu modo de compor, assim, no meu modo de enxergar o funk e a arte, assim, de uma maneira mais livre mesmo, sem tanto rótulo. E se mexer com nós? E se mexer com nós? É bonde! Bonito, assim, ó. O rap falava contra o governo, contra inimigos, entendeu? O Proibidão era mais esse relato do quê? Do cara querer mostrar em música a revolta dele. E aí existe um outro problema, porque a divisão entre um funk consciente, que é esse funk crítico, né, com letras inclusive muito parecidas com as letras do rap, e o funk proibidão, muitas vezes não é muito claro. Uma música que faz uma crítica, ainda que bastante pesada, à atuação da polícia, uma crítica à violência policial, ela pode ser vista pela polícia como um discurso de ódio, mas pode ser vista pelos MCs ou pelo público dos MCs apenas como o transbordamento de um sentimento geral de incômodo e de insatisfação em relação à atuação da polícia brasileira nas periferias. Essa vertente, ela relata muitas coisas que todo mundo sabe, que passa na televisão. E há um consumo desse som nas comunidades. O pessoal gosta desses sons porque sabe que é o que vê lá, entendeu? Por mais que não queiram relatar, é o que você vê em tudo que é canto. Aqui não é o Play Center, é muito menos Hope Harry. Não tamo em Hollywood, aqui a ação é de verdade. Alta velocidade no asfalto, perseguição. Metemos Itaú e demos fuga de golfão. Deram esse rótulo de proibidão, mas no meu caso, que não só meu caso, mas como primo do Jockey, neguinho do Cacheta, careca da Capela, a gente só cantava o que a gente via, velho. Chegou a minha vez e era isso que eu queria. Felipe Boladão. Ele escrevia, né? Ele era muito, tipo assim, muito inteligente. Ele escrevia e tal. Só que ele fazia coisa pra ele, né? Ele começou a, tipo assim, tinha lá, acho que no Quebra-Mar, juntava a molecada e fazia duelo de rima. Ele começou a se destacar. E aí ele escrevia a Bola da Vez. Tipo, escreveu a Bola da Vez e tal. A pessoa falou, pô, essa música é legal. Então, acho que ele chegou até a cantar numa festa de rua aqui, nas casas, né? O pessoal gostou dele. O pessoal falou, pô, o menino é bom e tal. Eu conheci o primeiro, era Gepom, pô. Ele era Gepom, guardinha de São Vicente. E eu frequentava muito a casa de uma amiga minha chamada Roberta, no Jockey. E ela falou, pô, tem um menino que tá começando a cantar. Ele queria conhecer tu e Betinho, ele é fãzão. Aí eu falei, manda o moleque vir aí. Aí o moleque colou lá, ficamos conversando, pá, moleque, gente boa. Daqui a pouco sumiu, o papo de uns 2 meses. Deu 2 meses e ele lançou Quero Lembrar dos Meus Irmãos aí. Na madrugada a bala voa. Tô ligeiro, não tô à toa. Entre becos e vielas pode tá escondido. Tome cuidado se da sombra aparecer o inimigo. Não só pra mim, mas pra muita gente ele foi uma pessoa muito importante. Ele gostava de ajudar o próximo, não só na família. Ele era muito povão. Ele era mais famoso por ser humilde
do que pelas músicas também. Esse homem ficou com a música, diretoria, não é isso? Um ano? Meu Deus do céu, como foi isso no Rio de Janeiro? Como é essa história? Foi um ano, né, cara? Então é difícil entrar o funk da Baixada Santista, o funk de outros lugares do Brasil que tem, né, cara? E claro que orgulha a gente, né? Pô, com certeza, né, cara? Porque aonde eu vou fazer show, sempre levanto e levo a bandeira da Baixada Santista. E a música tocou numa das maiores rádios do Rio de Janeiro, que é a FM O Dia, cara. Escutado por 2 milhões de ouvintes. Diretoria marcou bastante pra mim, no sentido de me dar esperança pra fazer um trampo. Então, como esse som foi regravado por artistas do Rio, foi pra mídia, o próprio Primo era bastante reconhecido por essa música. Quando o funk da Baixada Santista se consolidou, muitas letras começaram a ser copiadas, né? Por exemplo, o Galo mesmo vinha pra cá, gravou uma música com Barriga, e essa música ele começou a cantar no Rio de Janeiro e começou a virar no Rio de Janeiro, só que até então ninguém sabia que a música era do Barriga, né? Mesma coisa aconteceu com o Primo. O natural do Rio é o batidão, a playboyzada dos manos do morrão, funkeira com muita disciplina. Uma versão tinha sido editada primeiro do que a do Primo. Em recompensa, o Sapão acabou colocando e ajudando o Primo em diversos meios da mídia da época. Eu tava falando que você é um dos primeiros dessa geração de funkeiros aqui de São Paulo. Não exagerei não, né, Primo? Não, faz mais ou menos uns 5 anos aí que o funk de verdade chegou aqui em São Paulo, porque até então o pessoal conhecia o funk da mídia, né, que era Serginho Lacraia, Bonde do Tigrão. O que passava na televisão era o que o estado de São Paulo conhecia em funk. Só que na Baixada Santista, onde eu moro, o funk já tem há 20 anos atrás aí, há 20 anos que o funk já rola na Baixada Santista, e hoje em dia o funk já virou cultura do estado de São Paulo. A Baixada Santista, onde esses 4 rapazes estavam se fortalecendo, né, como músicos e como lideranças artísticas, era um espaço também de crescimento desse estilo musical. Isso estava afetando a região de uma forma muito positiva e a morte precoce deles todas acabou deixando com que o crescimento regional a partir da importância musical que eles tinham não mais acontecesse. Parceiro, Felipe Boladão, MC Negão, Marquinhos C3, olha o tempo. Dia 12 de setembro, plena véspera do show do Rapa, 8h30 da manhã. E lembrando aqui também, estou tá ligado? mais um dia. Que hoje Pô, tem portuguesa. Hoje tem portuguesa lá, os moleque. Hoje tem portuguesa. Felipe Boladão, tá puxando o bonde todo. Esse maluco aí tá foda, vai 3 pessoas pro show dele. Funk também, mano. 3, 4 pessoas, é baile lotadão, com 5 pessoas dentro. DJ Victor da Nova Geração. Tá vindo pra engolir vários aí, hein? Tem uns emocionados aí tomando espaço da molecada boa aí, tá ligado? E só não tem só de DJ não, tem vários aí também, tá ligado? Desculpa se vocês podem estar achando arrogante, mas é essa fita mesmo aí, entendeu? Cara novo, que da Baixada Santista, já tava alcançando aí fãs, público. E essa morte do Felipe Boladão impactou pela falta que ele veio a fazer logo, né, rapidamente ali como artista, porque era inspiração, era referência, todo mundo tava esperando ele alcançar mais objetivos ainda. Em abril de 2010, a polícia registrou as 2 primeiras mortes de jovens ligados ao funk. Foram assassinados o DJ Felipe e o MC Felipe Boladão na Praia Grande. Chegaram de moto, colaram do lado deles igual eu tô aqui, ó, colaram do lado da minha pá de tiro. Dia 22 de setembro de 2006 foi quando eu comecei a cantar. Dia 22 de setembro que passou, fiz 2 aninhos no funk, tá ligado? E qual os MCs que tu admira pra caramba? Ele começou a trazer uma letra muito mais consciente e muito mais abrangente. Eu curto muito o Neguinho do Cacheta, acho que em qualidade de voz o cara é demais. Ele mudou bastante e revolucionou, e outros teve que dar continuidade pra estar aqui hoje. Tá ligado? Ele tem o mérito dele, ele é demais. Era um moleque super inteligente. Se ele estivesse aqui hoje, não estaria difícil pra ninguém, estaria melhor, sabe? Porque, tipo, se ele era inteligente, estaria trazendo coisas novas pra abrir a mente do pessoal. A gente vai pegando um pouquinho de melhor desses aí, junto com o meu próprio estilo,
né? É nesses que mais ou menos eu me espelhei no comecinho da minha carreira. O Felipe Boladão, ele cantava tal, né? Mas ele tinha vergonha, ele não sabe, ele era muito tímido. E aí teve um dia que não sei se foi o Sal, que levou o Felipe até o Careca. E ele cantou a Bola da Vez. O Careca falou, vamos gravar essa música aqui. Ele é um talento surreal, ele é a referência de toda essa geração que tá agora. Vamos dizer assim que 70%, 80% da geração que canta o funk consciente tem como inspiração o Felipe Boladão. A morte do Felipe, né? A morte do Felipe, a gente tinha uma festa em São Paulo. Deu uns 15, 20 minutos, acho que uns 20 minutos mais ou menos. O táxi chegou. Veio o Negão da Penha até. Aí eu peguei o rádio e fui chamar o Felipe. O rosto dele tava dando desligado. Falei, pô, desligado o rádio do Felipe? Aí chamei o do DJ. Chamei. Aí acho que atendi, não sei se foi a tia, a prima dele, falando, filho, corre pra cá que balearam os meninos aqui. Eu pensei, pô, será que é brincadeira? Aí eu falei, Negão, chama aí porque, né? Aí o Negão chamou e falou, e aí, DJ, é sério, tamo indo aí, o táxi chegou. Ela, não, filho, corre pra cá, corre porque balearam os meninos aqui, o meu sobrinho e o Felipe, eles estão indo pro hospital. Eu falei, caraca. Em abril de 2010, Felipe Boladão e Felipe Silva foram executados no meio da rua. Estas imagens registraram tudo. Os dois estão ali, no alto, perto do muro. De repente, 2 homens descem de uma moto e matam os rapazes com vários tiros a queima-roupa. Eu sinceramente falo pra você que depois dessas mortes, o impacto não foi só na música, o impacto foi emocional em todos que trabalhavam. Depois da morte do Felipe Boladão em 2010, acendeu na Baixada Santista o alerta vermelho. Depois do que aconteceu com o Felipe, eu fiquei meio triste, né, cara? Assim, foi uma morte que ninguém sabe o que aconteceu, o que foi, ninguém sabe mesmo, não é caô. Eles foram mortos em anos diferentes, mas todos no mês de abril. No dia 21 de abril é o dia do policial militar. O grupo de extermínio ele tem um olhar terrorista. Normalmente grupos de policiais, ex-policiais. Então eu acho que não é mera coincidência, não. Ninguém tinha uma resposta. Só o luto pairava no ar. 1 ano depois, perdemos mais um colega. Você não sabe de onde vem, quem foi, quem deixou de ser. Você tem medo.